Ouça a partir de agora um estudo bíblico com o evangelista José de Souza. Os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Estudo bíblico com o evangelista José de Souza. A partir de agora. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Esse que vos cumprimenta é o teu irmão, evangelista José de Souza. Congrego na IPFD de Goiânia, Goiás. Pastor Mauruzan, tendo também como fundador e presidente desse ministério, pastor Eduardo Santos. Nessa tarde de domingo, eu tirei esse tempinho para fazer um pequeno estudo da palavra de Deus sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Mas antes de entrar no capítulo de número 6, onde começa falando dos selos, eu quero fazer uma introdução do capítulo número 5. Capítulo número 5, alguns versículos da palavra de Deus diz assim: vi na destra do que estava assentado e sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havendo morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o nome deles milhões de milhões e milhares de milhares. E que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto e de receber o poder, e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: seja dado ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os viventes e os 4 anciãos, prostrando, se adoraram ao que vive para todo sempre. Meus queridos irmãos, vocês observaram que o livro de Apocalipse, na verdade, foi uma revelação de Jesus para João. Essa pessoa que está comentando era João evangelista, Ele quem viu essas coisas. Jesus mostrou essas coisas para ele. E esse cordeiro que apareceu para desatar o selo do livro é o nosso Senhor Jesus. Esse cordeiro é Jesus Cristo. E esse que estava no trono é o Senhor Deus que está no trono. Pois bem, aqui só foi uma introdução para nós entrar no selo. Aí nós vamos começar agora no capítulo de número 6, onde vamos começar falando dos 4 animais. Pois bem, meus irmãos,
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia: como é voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Pois bem, meus irmãos, tem algumas linhas de pensamento na teologia e muitos outros linha de pensamento de muitos irmãos e de muitas igrejas que tem vários pensamentos sobre esse cavalo branco. Alguns dizem que esse cavalo branco, esse cavalo aqui, é o Senhor Jesus que está nele. Outros dizem que não, que é o anticristo. Outros até dizem que é o Espírito Santo. Mas olha bem, meus irmãos, o cordeiro é quem fez a abertura do selo. E um dos animais chamou com grande voz, com voz de trovão: vem ver. E olhou, e João olhou e viu o cavalo branco. O cavalo branco, o que estava sentado no cavalo branco, ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Em primeiro lugar, Jesus já tinha vencido, porque esse texto, o Apocalipse, foi escrito em cerca de 80 a 96 da nossa era cristã. E Jesus Cristo morreu em cerca do ano 30, porque na verdade Jesus Cristo morreu mais ou menos com 33 anos de idade, mas Jesus Cristo, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, antes da lei, né, dessa lei, desse novo plano de dispensação de Deus. Ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, no ano 30, Jesus estava com 34 anos, então ele morreu um pouco antes do ano 30. E aqui, quando João se refere que essa revelação foi dada para João, lá na ilha de Pátmos, João já estava idoso, João morreu com cerca de 100 anos de idade. E aqui, quando João recebe essa revelação de Deus, João já estava idoso. Então, o versículo está dizendo que saiu vitorioso e para vencer. Então não é Jesus, em primeiro lugar não é Jesus, porque Jesus já tinha vencido a morte e já tinha também vencido Satanás. Em segundo lugar, ele diz que o branco significa pureza. Sim, significa pureza, mas não quer dizer porque é branco, nem tudo que é ouro que reluz. Satanás veio para enganar. Aqui nós cremos que é um anticristo porque ele veio para enganar, entendeu? É um símbolo da pureza para enganar muitos que vai viver nessa época atual, que ainda está um pouco mais na frente, não é mesmo? E outra coisa, Jesus nunca usou um arco. Jesus, quando tem que usar, ele usa a espada, ele não usa arco. E o arco aqui não tem nem flecha, e que no arco usa flecha, e quem usa flecha é Satanás, não é o povo de Deus. O Senhor Jesus usa quando ele tem que usar, e que ele precisa de usar, ele usa uma espada. Lá em Apocalipse 19 fala que ele, na cabeça dele também tinha diadema, não tinha uma coroa, e ele estava com espada flamejante. Pois bem, meus irmãos, então no meu pensamento, isso aqui é o anticristo que saiu montado num cavalo branco, querendo a vitória, quer dizer, ele querendo enganar o povo de Deus, ele quer vencer. Ele quer enganar muita gente e vai conseguir, porque já conseguiu e vai conseguir mais. Nós temos que estar atentos para nós não ser enganados. Vamos para o versículo de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra e que se manifestasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha aí, meus irmãos, observou? O primeiro cavalo é um cavalo branco, o segundo cavalo já é vermelho, o terceiro cavalo é um cavalo preto, e o quarto cavalo vai ser um cavalo amarelo. O primeiro cavalo vem trazendo esse significado de branco para enganar.
Olha bem, os outros cavalos é cavalo de guerra, é cavalo de morte, é cavalo de fome. E esse grupo dos 4 cavaleiros aqui, todos eles são do mal. Você acharia que Jesus ia estar engrupado com esse tipo de pessoas da maldade, da morte, da fome? Não, não vai. Então, esse primeiro cavaleiro aqui, eu não tenho dúvida, é um cavaleiro do mal, que saiu para enganar, que vai vir para enganar o povo. Aí o segundo cavaleiro, que é o cavalo, o segundo cavalo, né? O segundo cavalo, que é do cavalo vermelho, ele saiu para tirar a paz. Quer dizer, ele vai matar o povo, vai matar muita gente, vai tirar a paz do povo, Aí esse aqui já está de espada, tá vendo? Esse cavaleiro já está de espada, entendeu? E ele vai matar muita gente, vai conseguir matar muita gente, O terceiro selo foi aberto e João viu o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Balança representa crise, representa fome, representa escassez das coisas, não é mesmo? A balança representa isso. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Olha bem, irmãos, olha bem para você ver, uma medida de trigo por 1 dinheiro. Vamos dizer que 1 dinheiro hoje seja uma diária de um trabalhador, é o que a Bíblia refere isso em outras passagens. Então você vai trabalhar o dia todo para comprar 1/2 quilo de trigo. Se você for 2, 3 pessoas, não vai dar para sustentar. Ou então você vai comprar ali 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, quer dizer, você vai trabalhar o dia todo para comprar 3 medidas de cevada, quer dizer, 1,5 kg de cevada, também não vai dar. Isso vai trazer uma escassez de alimentação no planeta Terra. E ainda diz aqui, e não danifiqueis o azeite e não o vinho, quer dizer, não tente colocar água ou colocar outro produto para render o azeite ou o vinho, quer dizer, falsificar o produto do azeite e do vinho. Então isso aqui vai vir grande fome nessa época, meus irmãos, que nós devemos orar a Deus para que nós não estejamos mais aqui nessa época, não é mesmo? Que Jesus já esteja levado a gente, que me parece que nessas alturas aqui a igreja já está na glória, viu? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha, meus irmãos, esse 4º animal aqui o cavalo amarelo, é o símbolo da morte. Você vê que o inferno estava seguindo ele, e foi dado para ele a autoridade de ele matar uma 4ª parte da humanidade, através de espada, de fome, de peste e com as feras da terra. Quer dizer, espada é guerra, né? A fome é que nós estamos vendo aí no versículo de número 6 e 7, a escassez da comida do terceiro cavaleiro, vai morrer de fome. E a peste, as doenças desconhecidas, como aconteceu um dia desse aí, essa peste que matou milhões de pessoas. E a 4ª é feras, quer dizer, certamente a escassez vai ser tão grande, a fome vai ser tão grande que até os animais mais brutos da selva vai sair para a cidade e vai matar muita gente na cidade. Ou então as pessoas vão fugir para o mato e lá no mato vai ser morto pelas feras. Certo é que vai morrer uma 4ª parte da humanidade nessa época. Vamos trazer isso como se fosse para hoje. Hoje a Terra tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões fez em 16 de novembro de 2022. O planeta Terra trouxe um número de 8 bilhões. Hoje está um pouco mais, com certeza.
mas eu não fiz um novo estúdio, não fiz uma nova pesquisa. Vamos ficar nessa pesquisa que o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Morrendo uma quarta parte, está dizendo o quê? Vai morrer 2 bilhões de pessoas nessa época, quando chegar esse cavalo amarelo, tá certo? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor da testemunha que deram, e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Olha, meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas todo ano no planeta Terra morre cerca de 50 mil cristãos por amor da palavra de Deus. Pregador que está pregando em países que são ditadores, não aceita a palavra de Deus. Todo ano morre cerca de 50 mil pessoas. E aqui alguém falou para esses que estavam pedindo justiça, porque eles foram mortos. Alguém chegou lá, eu acredito que seja um anjo, né, de alta patente, e falou para eles repousar, ficar tranquilo, que ainda ia ter um pouco de tempo até que completasse o número dos conservos deles, que ia morrer também. Então, meus irmãos, vimos que vai morrer ainda muita gente, porque ainda vai acontecer. Essa visão aqui, irmãos, que Deus deu para João, é para o futuro. É para o futuro. Não é para agora ainda, é para o futuro, mas está muito próximo, viu? E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cicílio, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançada de si, os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Então, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então, meus irmãos, quando abre o 6º selo, João vê um terremoto de alta plenitude, na escala Richter, ou quem sabe um dos maiores, pelo que ele fala aqui, um grande terremoto, né? E ele diz que ele viu, o sol escurecer, o sol ficou negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu, como uma figueira que é balançada com um vento bem forte, as estrelas caiu como o figo cai de uma figueira. Então, meus irmãos, ainda vai vir essa escuridão. Muitos acham que essa escuridão já aconteceu, mas essa escuridão ainda não aconteceu. Aconteceu a escuridão no Egito, no tempo de Moisés, que quando Moisés foi tirar o povo hebreu de lá do Egito, aqueles 3 dias. Aconteceu também outras escuridão, mas escuridões locais. E pelo que eu entendo, essa escuridão aqui, ela vai ser mundial. Ela não vai ser só num país, só numa cidade, não. Ela vai ser mundial. Então isso ainda não aconteceu, entendeu? Nessa época também, meus irmãos, os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, os tribunos, os servos livres, vai se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ele vai se esconder e vai dizer: monte, cai sobre nós, rocha, cai sobre nós, tentando esconder do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é aquele que está sentado sobre o trono? Deus, e Deus está irado. Quem é o Cordeiro? Jesus, e Jesus está irado. Então isso aqui nós vimos aqui, que aqui já está trazendo um tipo de julgamento. Aí o versículo de número 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, meus irmãos,
nós vimos aqui o sexto selo. Agora, o sétimo selo vai dar vai abrir um interlúdio aqui no capítulo 7, vai dar um interlúdio, né, um tempo, para depois começar no capítulo de número 8, o sétimo selo. E no capítulo de número 8, abrindo, João vê, né, que quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E João vê os 7 anjos que estavam diante de Deus, que foram lhe dadas 7 trombetas. Olha aí, irmão, quando vai fechando o 7º selo, já vai iniciando as 7 trombetas de Deus. No capítulo de número 8, no versículo de número 2. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com uma oração do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinha as 7 trombetas, aí agora vai começar, irmãos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Olha aí, irmãos, quando chega aqui na primeira trombeta, nós estamos vendo que quando o anjo tocou a primeira trombeta, caiu fogo, saraiva, misturado com fogo e sangue, e queimou uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e uma terça parte, meus irmãos, de toda a erva verde, quer dizer, de todo legumes, de todo o verde que tinha sobre a terra, queimou uma terça parte. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aí, meu irmão, uma terça parte do mar tornou-se em sangue. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Todos os animais que existiam no mar nessa época, irmão, vai morrer. Todos os animais que estiver dentro do mar nessa época vai morrer. Já pensou? Muitas baleias, muitos tubarão, muitos peixes grandes, né? E muitos navios. Uma terça parte de toda criatura que estiver dentro do mar vão se perder. Pois bem, meus irmãos, não podemos esmiuçar muito, aprofundar muito, porque eu quero concluir as 7 trombetas e ainda quero falar das taças. Então vamos só fazer alguns resumos. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. Olha, meus irmãos, essa estrela que cai é um absinto. Absinto é o nome que ele dá a essa estrela que a gente não sabe o que é. A gente sabemos que tinha uma planta chamada absinto na época, que ela era uma planta pequena, planta de cerrado, de lugar que é planta que não cresce, planta pequena, ela é muito amargosa. O que a gente sabe é isso, mas isso aqui é uma estrela que cai. E essa estrela, quando ela cai nos rios, as águas ficam amargas. Aí os homens vão beber, por consequentemente também as mulheres e as crianças vão beber da água e vai morrer. E vai morrer muita gente na época. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que se escurecesse.
a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, né? Viu aí, irmãos? O sol vai escurecer uma terça parte, a lua vai escurecer uma terça parte, e uma terça parte das estrelas também vão cair. Vai ser, irmãos, evento, magnitudo, muito poderoso e muito assustador para quem estiver aqui naquela época. E olhei, aqui vão estar dizendo que ele olhou e viu o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Viu aí, meus irmãos? Ainda aqui só abriu a quarta, ainda vai vir mais 3 trombetas ainda. 3 trombetas para ser tocada. E no capítulo 9 diz: o 5º anjo tocou a trombeta e vi a estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Olha aí, meus irmãos, os gafanhotos vai fazer dano para os homens que não têm o selo de Deus na testa. E foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirão dele. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Meus irmãos, a coisa nessa época vai ser muito terrível. Por enquanto só passou um ai. Essa foi a 5ª trombeta, ainda vai vir mais 2 trombetas ainda com coisas pesadas. Então vamos à 6ª trombeta. E tocou o anjo a trombeta, a 6ª trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, ano, a fim de que matasse a terça parte dos homens. Olha bem, meus irmãos, olha bem, na 6ª trombeta, os 4 anjos vai ser solto, que está no rio Eufrates. O rio Eufrates vai secar para uma guerra no futuro. E os 4 anjos vai sair, vai sair de lá e vai matar uma terça parte dos homens. Olha bem, lá no capítulo de número 6, no 4º selo, nós vimos que o cavalo amarelo
mataria uma quarta parte, ia morrer uma quarta parte da humanidade. Como eu falei, de 8 bilhões, ia ficar só 6 bilhões, que é uma quarta parte, né? Ia morrer 2 bilhões. Aqui, morre uma terça parte. Se ficava só 6 bilhões de habitantes, né? Agora, dos 6 bilhões, vai morrer uma terça parte. Quer dizer, vai morrer 2 bilhões de novo. Então, a Terra, nessas alturas, nesses dois eventos, meus irmãos, já se morreram a metade da humanidade que tem hoje. Né? Por exemplo, hoje tem 8 bi. Nesses dois eventos vai morrer 4 bi. E vai ficar só a metade da humanidade. Então, só para vocês terem uma ideia, as coisas futuras, quando Deus começar a desenrolar o selo, as trombetas, vai ser coisas terríveis. E outra coisa, meus irmãos, não sei se vocês têm observado, as trombetas, ela fala só em terça parte, danificar só uma terça parte. Os selos também só danificam a terça parte. Mas quando entrar lá na trombeta, lá nas taças, vai trazer danificação geral. Quer ver? Essa é a sexta trombeta. A sexta trombeta, né? Glória a Deus. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgava tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, com ela danifica. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras da sua mão, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais e nem das suas ladroiços. Viu aí, meus irmãos? Essa aqui é só a sexta trombeta. Agora no capítulo 10, torna a fazer um interlúdio até o capítulo 11, até o versículo de número 14. Aí quando chega no capítulo 11, versículo de número 15, aí vai ser aberta a 7ª trombeta. Vamos nessa? E me acompanha então. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que há de ser, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que seja julgado, e o tempo de dores, o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, e vozes e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Aí agora, meus irmãos, vai dar um interlúdio do capítulo 12 e o capítulo 13. Quando chega no capítulo de
número 15. Aí começa agora as taças que agora, irmão, até agora, por enquanto, era destruído só a terça parte. Tanto no selo como nas trombetas, a destruição era só de uma terça parte. Mas agora, irmão, a destruição vai ser total. Observa bem. Vamos então direto para o capítulo de número 15, a partir do versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinha as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E João viu no templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta, que adorava a sua imagem. Aqui, irmão, na primeira taça que vimos aqui, o anjo derrama a sua taça e sobre a terra e faz uma chaga nos homens. Quem sabe umas feridas, quem sabe, né, meus irmãos, coisas terríveis, porque esses homens aqui, irmão, tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Aí veio o segundo anjo e derramou a sua taça, você sabe aonde? No mar. E o mar se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha aí, irmãos, na trombeta nós vimos que quando deu aquela saliva lá no mar, que foi aquele sangue lá, foi atacado só uma terça parte dos viventes e das naus, quer dizer, dos navios, das embarcações. Aqui não, morreu todos. O segundo anjo tocou derramou a sua segunda taça no mar, e morreu toda a alma vivente que tinha no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça, você sabe aonde? Nos rios, meus irmãos. E as águas dos rios tornaram-se em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque diste são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi-lhes permitido que abrasasse o sol. Os homens, irmão, ficou abrasado nessa época. Os homens ficou queimado com o calor do sol, porque o 4º anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar a glória. Viu aí, irmãos? Os homens estavam morrendo no calor, porque o sol foi abrasado, mas eles não quiseram dar glória para Deus, porque é Deus quem tem o poder. E o 5º anjo derramou a sua taça, você sabe aonde, meus irmãos? A 5ª taça, meus irmãos, foi derramada no trono de Satanás. Meus irmãos, o 5º anjo derramou a sua taça no trono de Satanás, quer dizer, no trono da besta,
e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, meus irmãos. Quando o quinto anjo derrama sua taça no trono da besta, e no seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de tanta dor. E por causa das suas dores e por causa da sua chaga, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Os homens, irmão, ele pode ser punido, mas quando ele não quer, quando ele está com o coração endurecido, ele não quer mesmo drobar para Deus, ele não quer aceitar o plano de Deus. E o plano de Deus é tão maravilhoso, né, meus irmãos? E o sexto anjo, meus irmãos, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônio, que faz prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo habitado, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui, meus irmãos, a gente já está finalizando esse estudo, mas isso aqui, quando o rio Eufrates abrir, secar, vai abrir um caminho, aí vai ter a batalha do Armagedon, aonde as nações do mundo inteiro vai vir contra Israel, e aí no final Jesus Cristo desce e mata todo mundo só com a palavra da sua boca. Meus irmãos, eis que venho com o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Meus irmãos, aí eles congregaram lá, reuniram lá para fazer uma guerra contra Israel. E o quinto anjo, irmãos, derramou a sua taça no ar. Meus irmãos, o ar ficou poluído com a taça que o anjo derramou. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha aqui, irmãos, as pedras que vai cair nessa saraiva vai pesar 1 talento. Na época, irmão, tinha 3 tipos de talento. Tinha um talento de 27 quilos, tinha um talento de 30 e tinha um talento de 63 quilos. Então, vamos basear aí. Vai cair pedra de 27 a 63 quilos. É o peso que vai cair. Aonde cai, vai arrebentar tudo, meus irmãos. Mas os homens não quis dar glória para Deus. Os homens não quis se arrepender. E aqui esse terremoto deu o maior terremoto de toda a história, e a cidade se partiu. Nessa época vai morrer 7.000 lá em Israel, meus irmãos. E o povo não quer dar glória para Deus, porque o povo endureceu o coração. Então aí está, meus irmãos, esse é um pequeno estudo da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, os irmãos, no nome de Jesus. Espero ter ajudado a cada um dos irmãos, no nome de Jesus Cristo, e Deus vos abençoe, amém? Muito obrigado, em nome de Jesus.